misericórdia do Senhor, numa questão, sabe, irmão, nós fugimos um pouco dessa questão. Claro que nós precisamos conhecer todo o propósito de Deus, isso é óbvio, né? Nós não podemos fugir disso. Mas nós precisamos também ganhar algumas palavras que nós precisamos pôr em prática. Porque não adianta nós ficar com a palavra de Deus só na esfera de conhecimento, irmão, isso não vai levar nós a lugar nenhum. Entendeu? Quando você lê Apocalipse capítulo 1, quando o Senhor deu essa revelação para o João, o Senhor disse assim: bem-aventurados que ouvem, os que leem, os que guardam. Que guarda é quem pratica as palavras contidas neste livro, né? Então a palavra de Deus, ela não é apenas para ser examinada. Jesus, ele foi taxativo quando ele falou ali no Evangelho de João, né? Ele disse: vocês examinam a Sagrada Escritura porque delas de mim testificam, mas contudo não querem vir a mim para teres vida. Então nós, como estamos mortos, nossos delitos e pecados, nós precisamos de vida. Nós não precisamos de um bom ensinamento para ter uma conduta exterior melhor. Com o morto, o que você faz? Ou você dá vida ou enterra ele. O morto não adianta você dar ordem para o morto: faça assim, faça assado, está errado, está certo, entendeu? O morto precisa de vida. E nós vamos realmente ser supridos dessa vida quando nós recebemos a palavra do Senhor e colocamos em prática, né? Amém? Então, e uma coisa muito essencial que está na Bíblia hoje, que quando eu comecei a ganhar essa revelação do Senhor, dessa questão do propósito, da vontade eterna de Deus, eu fui para a Bíblia ver essa questão que eu tinha lido, mas não tinha visto, sobre invocar o nome do Senhor, que está repleto praticamente em todos os livros da Bíblia, entendeu? E essa é uma palavra prática, é uma palavra que nos mantém sóbrios, nos mantém no espírito exercitado, desfrutando da presença de Deus. Quando a Bíblia fala que devemos orar sem cessar, isso humanamente é impossível. Quem é que vai viver uma vida orar sem cessar? Mas invocar o Senhor nós conseguimos, mesmo em voz audiva ou não em voz audiva, né? A igreja primitiva veio a sua expressão por meio de invocar o nome do Senhor, né? E no decorrer da história, a igreja se apostasiou, se distanciou e deixou isso de lado. Mas o Senhor tem mostrado para nós que é essencial na nossa vida cristã. É como a nossa respiração. Humanamente, ó, se eu parar de respirar, se foi, né? Morremos, um minuto, dois e acabou. E no mesmo princípio, essa questão que começa lá em Gênesis de invocar o nome do Senhor, ela mantém a nossa respiração espiritual. Espiritual, irmão. Entendeu? Quando a Bíblia fala que devemos, por exemplo, dar glória a Deus, como muitas vezes nós vimos, que tem muitos irmãos que têm a palavra da glória a Deus. Você sabe o que a Bíblia fala? Glória a Deus expressa. A glória a Deus expressa. A Bíblia nunca mandou você dar glória a Deus, ela mandou você invocar o Senhor e dizer amém. Quando você sabia quando você diz amém, você está invocando? Quando você lê lá em Apocalipse, fala assim, ó, que o Senhor é o amém. O Senhor é o amém. Entendeu? Amém? Mas nós vamos ver alguns versículos aqui, irmão, claro, e vamos ver o que o Senhor nos dá, né? Para que realmente a gente saia dessa esfera muito teórica e mais para uma esfera prática, né? Isso que é necessário para nós, né? O Senhor Jesus falou isso lá em Mateus 7, né? Amém? Jesus é o Senhor, amém? Vamos orar então. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, somos gratos ao Senhor porque mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome. O Senhor nos diz pela Tua palavra que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ali o Senhor estaria. Nós cremos que além do Senhor estar em nós, também o Senhor está no nosso meio. Abençoa essa reunião. Senhor, também libera o nosso espírito para que possamos falar e ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Senhor Jesus, nós declaramos que precisamos de Ti. Senhor, queremos fugir dessa esfera do conhecimento da letra morta, porque hoje somos pessoas que vivem o ministério da nova aliança. E a nova aliança não é uma questão mais de letra morta, mas sim de espírito e vida, Senhor. Então louvamos o Senhor, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, que sejamos totalmente mudados de esfera, Senhor, da esfera do conhecimento, da esfera da teoria para a esfera da prática. Essa é a nossa real necessidade. Sabemos que Tua igreja, Senhor, só será edificada pela prática da Tua palavra. Senhor Jesus, ganha mais o nosso coração, abre mais os nossos olhos. Senhor, também pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas fraquezas. Senhor, nos lave e nos limpa com Teu sangue precioso. Ajuda-nos, Senhor, realmente a prosseguirmos este caminho, Senhor, a olhar somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, sei com cada irmão aqui presente, nós declaramos que Tu és o Senhor. Prepara um ambiente e a esfera. Se manifesta aqui no nosso meio, por meio da Tua palavra.
Amém e amém. Graças a Deus. Jesus é o seu nome. Irmãos, primeiro eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. Nós já lemos esse versículo, mas vamos, que nem Paulo fala, não me desgosta, né? Ele fala isso lá em Filipenses, não me desgostas e é segurança para vós que eu sempre vos fale as mesmas coisas, né? Mateus 7, 24, que fala da questão do homem prudente e o homem insensato, né? O que é o homem prudente? Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Por exemplo, Jesus falou em Mateus 16 que nós deveríamos o quê? Jesus, ele foi taxativo, irmão. É o versículo crucial no Novo Testamento, como que se deve seguir o Senhor, está em Mateus 16, capítulo ali. Que o Senhor Jesus falou, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Nós até recitamos isso aí, sabemos decor, capítulo e versículo, mas quanto que nós temos de prática disso? Quanto que nós temos de realidade dessa palavra na nossa vida, né? Jesus, ele falou assim, quem quer? Ele não impõe. Ele disse assim, você agora que você creu, você é obrigada a me seguir. Para me seguir a condição é essa, né? Que você se mesmo pela sua cruz e siga. Não, o Senhor deixou em aberto. Quem quer, né, me seguir, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo pela sua cruz e siga-me. Quando ele falou isso, ele não falou para as multidões que o acompanhavam por causa dos sinais, dos milagres, essas coisas. Ele falou para os discípulos à parte, nem lá em Mateus 13. Quando ele ia falar as coisas abertamente sobre as coisas concernentes ao reino, ele não abria para as multidões, porque ele conhece o coração do homem, sabe que as pessoas estavam preocupadas só com que ele poderia suprir eles naquela época, né? Como a cura, como o pão multiplicado, o peixe multiplicado, né? Então, e quando ele ia falar as coisas concernentes ao reino, as coisas espirituais, as coisas que estão no coração de Deus, ele chamava os discípulos à parte, né? E ainda o Senhor Jesus disse assim, e a eles não é dado a conhecer, porque o coração desse povo está gordo, quer dizer, está enchido, está preocupado só com aquilo que é terreno. Você entendeu? Então, e ele, quando ele falou em Mateus 16, ele também estava falando para os discípulos. Ele não falou para as multidões, para aqueles que já o criam nele, para aqueles que lhe pertenciam. Então ele disse assim, ó, a condição para vocês, a partir de agora, já que vocês creram, para me seguir é essa. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Mas ele falou, é quem quer. Você não é obrigado. É sempre a questão do livre-arbítrio, né? Somente alguém mesquinho faria com que você fizesse a força. E Deus não é mesquinho, né? E a questão da criação, livre-arbítrio. Deus criou nós assim, né? Então ele arca com essa responsabilidade. Então eu queria que os irmãos lessem aqui em Mateus 7, 24, que fala assim, ó. Louvado seja o Senhor. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A sua casa espiritual, rocha Cristo, né? Então como que nós somos edificados em Cristo, a nossa habitação espiritual? Ouvindo a palavra e praticando. Irmãos, se nós só ouvir e não praticar, nós não somos edificados sobre a rocha. E daí o Senhor continua falando assim, ó. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e que não caiu porque foram edificadas sobre a rocha. Quando ele fala que caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, são as dificuldades que o Senhor amorosamente e ricamente permite nós passarmos. Se nós estamos edificados com o fundamento da nossa casa sobre a rocha que é Cristo, nós não vamos ruir. Se nós não estamos edificados sobre Cristo por meio de ouvir e praticar a palavra de Deus, nós vamos ruir. Qualquer tempestadezinha, qualquer sopro de vento, acabou. Já deixo Deus de lado, já não lê mais a Bíblia, já acabou tudo, entendeu? Então, quando nós estamos praticando, nós estamos sendo realmente edificados sobre a rocha. Então, se vier dificuldade, irmãos, nós vamos passar por elas, não por esforços próprios, por capacidade própria, porque nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo, né? Teria um fundamento maior do que esse? Lá no livro de 1 Coríntios, Paulo falou assim, ninguém pode lançar outro fundamento, a qual já foi posto que é Cristo. Então o fundamento é o Senhor Jesus. Então ele falou assim, ó, e daí olha aqui no versículo 26, ele disse assim, ó, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Primeiro ele falou praticar, agora não as pratica. E será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia.
caiu a chuva, no rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, quando nós ouvimos a palavra que alcançar a esfera do conhecimento teórico, nós estamos edificando a nossa casa sobre areia, irmão. E você sabe, bom, todo mundo sabe que, né, isso não precisa ser nem uma pessoa, qualquer leigo sabe que se você fizer uma casa na areia, ela não vai aguentar, né? Eu trabalho com obra a vida inteira, a gente sabe o quão importante você faz um edifício, uma coisa, né, o fundamento de uma obra, né? Porque senão rui mesmo, né? Então aqui, quando nós ouvimos as palavras do Senhor e nós praticamos, nós nos tornamos insensatos, né? Lembra que quando você lê Mateus 25, não fala das virgens prudentes, as virgens insensatas, as virgens loucas, as nécias? Entendeu? Virgem prudente, aquele que ouve a palavra de Deus e colocou em prática. Entendeu? Esse é a virgem prudente, lá de Mateus 25. E a virgem insensata é aquele que ouviu a palavra, até tinha um bom conhecimento a respeito da verdade de Deus, mas não colocou em prática. E isso não vai levar nós a lugar nenhum. Por isso que o Senhor, na sua infinita misericórdia, quando voltar, ainda Ele estabelece mais um período chamado de a manifestação do reino dos céus, o milênio, para que a gente possa realmente aprender essa lição. Mas ai, feliz daquele que poder aprender essa lição no tempo que se chama hoje. Né? Amém? Entendeu, irmãos? Então aqui, ó, e o próprio apóstolo Tiago fala na epístola dele, quando nós vimos na epístola de Tiago, o que ele diz? Quer ver, irmãos? Vamos ler lá sobre... Embora Tiago, como a gente sempre tem falado, Tiago não era nem branco, nem preto, ele era cinzento. Tiago ele estava assim, irmão, entre a antiga aliança e a nova aliança, ele ficou em cima do muro. Não dentro do judaísmo 100%, mas tão pouco dentro da nova aliança. Ele ficou aqui assim, então ele pendia um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Se você ler o capítulo 1 de Tiago, você já vai ver para quem que ele escreveu as epístolas. Entendeu? Então, aqui, ó, o Tiago, a minha Bíblia está faltando folha, eu até trouxe outra para mim ler. Aqui, quer ver, irmão? Tiago, capítulo, vamos ver aqui. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ver aqui a necessidade da paciência. 3 anos, 6 meses, Tiago, 7 meses. Tem 5 capítulos só. 5 capítulos só. Ele fala aqui, quer ver, irmãos? Vamos ver aqui. Do que é, irmão? Quando ele fala assim, não seja somente ouvinte, mas operoso praticante da palavra de Deus. Acho que é no capítulo 1, eu estou... Vamos ver aqui. 23. 23. Isso. Ele disse assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então ele fala, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem, né, que se contempla no espelho o seu rosto natural. Quer dizer, olhou no espelho e está vendo, mas de repente saiu da frente do espelho e acabou, esqueceu a sua fisionomia. Então ele usou essa metáfora para a gente entender, né? Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e de repente acabou. Na hora até vimos, entendemos de repente, porque não praticamos, só tornamos os ouvintes da palavra de Deus, né? Então depois ele fala ainda que se você deve se tornar um operoso praticante da palavra de Deus, né? Um operoso praticante da palavra de Deus. E uma coisa que eu quero ler aqui com os irmãos, Atos 9, uma coisa que a igreja, irmão, na época, por que a igreja na época do Senhor, lá no início, na época dos apóstolos, a igreja ela avançou de uma maneira, sabe, assim, cresceu em número, cresceu na fé, sabe, muitas pessoas foram martirizadas, sequer se importavam de serem martirizadas, porque eles tinham uma experiência genuína com o Senhor por meio de ouvir a palavra e colocar em prática. Aqui em Atos capítulo 9, todo mundo conhece a conversão, essa história que é a conversão de Saulo, né? Quando ele foi a caminho de Damasco prender os cristãos, né, assim, recebido ordem dos sacerdotes,
Ele recebeu carta para Damasco e lá prender os cristãos. Prender quem os cristãos? Aqueles que invocavam o nome do Senhor. Quando você lê no versículo 10, 9 e 10, entendeu? Quer ver? Vamos ler aqui só para os irmãos verem. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. E ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai até a rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impô-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Todos os que invocam o teu nome. Então, a igreja primitiva, a prática, não existia algo que identificasse, como muitas pessoas hoje, por exemplo, tem uma placa, alguns um tipo de vestimenta, entendeu? Algum tipo, entendeu? Para identificar, esse é cristão. Não. A igreja primitiva, ela era identificada por meio de invocar o nome do Senhor. Eles não eram conhecidos por vestimenta, por aparência, por algum nome que se desse lá e colocasse uma placa e dissesse: aí está a igreja. Era porque essa era a identificação da igreja. Entendeu? E isso, essa simplicidade no decorrer da história se perdeu. Então, quando o Senhor apareceu para Ananias, a qual Saulo, o Senhor já tinha ganho ele a caminho de Damasco, não lembro aqui um pouquinho para cima, a conversão de Saulo, Ananias replicou: mas eu vou lá orar por esse homem não é o que persegue todos aqueles lá em Jerusalém que invocam o teu nome? Né? Então a igreja em Jerusalém, ela começou, foi um começo sadio, um começo no Espírito, invocando o nome do Senhor, entendeu? E depois, claro, depois se deteriorou, né? Depois veio alguns judaizantes, não tendo essa prática, vai introduzindo alguns ensinamentos heréticos, de acordo com a lei, e essa prática vai se deixando de lado. Foi o que aconteceu na história da igreja, entendeu? Então, o Senhor é um desses, é um item crucial que o Senhor quer restaurar no seu povo, essa questão de invocar o nome do Senhor. Entendeu? Então ele fala aqui, e depois, só para os irmãos verem aqui o que aconteceu. No versículo 20, no versículo 20, 9 e o versículo 20, E logo pregava nas sinagogas. Isso aqui era Saulo, ainda que Deus não tinha mudado o nome dele para Paulo, né? Porque a palavra Saulo na Bíblia significa grande. Paulo significa pequeno. Quer dizer, houve uma mudança na vida de Saulo, e Deus mudou o nome dele para Paulo, porque ele era o perseguidor da igreja, e depois que ele teve esse encontro real com o Senhor, ele de perseguidor, ele passou a ser perseguido, inverteu-se os papéis, entendeu? Então aqui, diz assim: logo pregava nas sinagogas Jesus, afirmando-se que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Os que invocavam o nome de Jesus. Então, as pessoas que estavam vendo essa mudança ficavam ainda não acreditando que realmente ele tinha tido um encontro real com o Senhor, porque ele perseguia todos em Jerusalém que invocavam o nome do Senhor. Um dos primeiros mártires, quando você vê aqui em Atos 7, um pouquinho para trás, um dos primeiros mártires da história da igreja, chamado Estevão, Saulo participou da morte dele, não ajudando a apedrejar, mas assegurando as vestes de quem apedrejava, porque ele achava que estava tributando um serviço a Deus, mas na ignorância, porque ele era fiel, zeloso à tradição que ele tinha recebido dos antepassados dele. Mas acabou, a antiga aliança deixa de lado, Jesus veio, gente. Acabou, só o que nós precisamos agora é de Cristo, né? Então, e depois ele disse assim, e para aqui veio precisamente a fim de levar amarrado aos principais sacerdotes. Porque o problema na época, irmão, sequer era o povo romano em relação contra o Senhor Jesus. Eram os sacerdotes, era a nata da religião, eles que eram contra Cristo.
E aqui as pessoas que ouvindo Saulo falar, achavam que não, ele está de mentira, ele quer realmente nos pegar e nos amarrar e levar lá para os principais sacerdotes, né? E depois disse assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus liberaram entre si de tirar-lhe a vida. Maquinaram lá para matar Saulo, né? Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite e o colocaram num cesto e desceram pela muralha. Então ele, deu no pé da cidade de Damasco. Porque ele chega lá para prender. As pessoas achavam que ele tinha chegado lá para prender, mas o Senhor já tinha partido ele no caminho. Então chegou lá, ele não vai mais prender. Agora ele se uniu aos discípulos, aos que serviam o Senhor, passou a invocar o nome do Senhor, entendeu? Quer dizer, uma mudança radical na vida do homem que era conhecido como perverso, terrível, perseguidor dos cristãos, né? Então, porque a igreja, na época, ela tinha essa prática. Onde quer que estava, eles estavam invocando o nome do Senhor. Estavam invocando o nome do Senhor. E essa era a maneira de se conhecer um cristão na época. Olha, ali tem um seguidor do Nazareno, ali vai lá, prende ele, né? Graças ao Senhor. Irmão, e essa prática simples era para perdurar toda a história da igreja até a volta do Senhor. Mas no decorrer da história, ela deixaram-se de lado isso aí. A própria igreja em Jerusalém, quando você lê Atos um pouquinho para trás, 8, entendeu? Houve uma grande perseguição na igreja em Jerusalém e todos os discípulos na época foram dispersos. Né? Mas já era uma provisão de Deus para se dispersarem, porque Deus dera um mandamento que eles tinham que começar em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora ficaram em Jerusalém e não queriam sair de Jerusalém, porque estava bom servir o Senhor lá, né? E ficou em Jerusalém só os apóstolos. Só que a igreja de Jerusalém, que nós não vamos entrar em detalhe, ela deteriorou de um tanto, irmão, que no ano 70 o Senhor permitiu o imperador Tito Romano entrar lá, destruir aquele templo, que os judeus jamais, mesmo que 70 anos depois de Jesus, não tinham abandonado as práticas. A igreja em Jerusalém deteriorou, entendeu? Aí Deus permitiu, foi lá, vamos acabar com isso aí. E acabou. Jerusalém deixou de ser nação até 1948 agora. Entendeu? Agora que em 48 que foi restaurado de novo, né? E por causa disso, irmão, por causa disso. Então começou-se em Jerusalém, mas Jerusalém não conseguiu avançar. A única coisa que Jerusalém fez na época, embora tenha um bom começo, depois com o tempo, foi que entrou muito judaizante na igreja e trouxeram as práticas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ao ponto de chegarem a dizerem que não era apenas crer em Jesus, mas para você salvo você tinha que circuncidar, talvez guardar o sábado, seguir a lei, entendeu? E isso foi terrível, porque isso chegou até a igreja dos gentios, quer dizer, as pessoas que creram em Jesus fora da nação de Israel, e também trouxe um grande dano na época, entendeu? Mas graças a Deus, né? Deus vai, Deus jamais, o plano dele pode ser frustrado, né? Então o ponto crucial aqui é que a igreja invocava, tanto que essa era a maneira de se identificar um cristão, né? Hoje, como é que se identifica um cristão? Hoje um cristão tem que ser identificado muito por obras, né? Eu comecei, fez aquilo, outro. Irmãos, obras, claro, se eu faço por meio do Espírito, por meio do Senhor, amém, vai contar pontos para mim. Eu vou ser recompensado por isso, todos nós vamos ser recompensados por isso, vamos. Mas, irmão, o que nós precisamos hoje é descansar no Senhor. E nós temos essa prática quando nós invocamos o nome do Senhor. Senhor Jesus é um dos ensinamentos do Senhor que devemos ouvir a palavra e praticar. Então, essa questão de invocar, eu ouvi e agora eu fui em prática. A primeira vez quando alguém me falou, eu fui para a Bíblia. Embora eu tivesse lido toda a Bíblia, mas eu não tinha visto essa questão, que eu precisava invocar o nome do Senhor. E isso já começou, irmão, quando você lê lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, quer ver, os irmãos querem abrir lá para ver o que está escrito lá em Gênesis, que isso não é uma questão apenas aqui, todo o povo de Deus, em toda a história,
Antigo e Novo Testamento, invocava o nome do Senhor. Como na época Jesus não era vindo, se invocava o nome do Senhor Deus, o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. Entendeu? Aqui, ó, capítulo 4 de Gênesis, versículo 26. Aqui, ó, diz assim, ó, a Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome Enos, daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Sete foi o terceiro filho de Adão. A palavra Sete significa substituto. Quando você lê o versículo 25 um pouquinho para cima, você vai ver, ó. E tornou Adão coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Ou pôs o nome de Sete. Não é que ele era o filho número 7, sabe? Pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, a que Caim matou. E aí a Sete gerou um filho, e a qual pôs o nome de Enos. A palavra Enos significa frágil, fraco e mortal. Então, quando os homens viram a sua debilidade, a sua fraqueza, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Entendeu? Começaram a invocar o nome do Senhor. E todos os descendentes dessa linhagem aqui invocavam o nome do Senhor. O nome do Senhor nas antigas lá, o nome do Senhor Jeová, o Senhor dos Exércitos, né? Deus dos Exércitos. Entendeu? Então, é uma prática já lá do início. Né? Quando o homem se viu a sua fragilidade, ele começou a invocar o nome do Senhor. E o que nós somos? Fraco, frágil e mortais. Então nós invocamos o Senhor. Quando nós dizemos Jesus é o Senhor, ou dizemos ó Senhor Jesus, nós estamos declarando a nossa total dependência de Deus. Nós estamos dizendo que Ele é o Senhor, que nós não temos outro Senhor na nossa vida, que Ele é o Senhor absoluto de nossas vidas, né? O Salmo 148, versículo 18, fala, o que fala lá, ó? 148, versículo 18. 145, perdão, irmão. Senhor Jesus. Versículo 18, ó. Olha aqui só para os irmãos verem. Salmo 145, versículo 18. Talvez em alguma tradução dos irmãos aí, que não sendo atualizada, ela tá clama. Mas você vai no grego, no hebraico, sempre fala de invocar. A palavra invocar significa chamar com voz audiva. A palavra invocar. Né? E 45, versículo 18. Diz assim, ó, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Quer dizer, você quer ter a presença de Deus? Invocar o nome do Senhor. Perto está, né? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. O que eu invoco em verdade. Então, invocar, isso mantém a presença de Deus nas nossas vidas. Entendeu? E é uma coisa tão simples. Quando você vai lá em 1 Coríntios, fala assim que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando eu estou dizendo que Jesus é o Senhor, é uma coisa de Deus, é uma coisa que vem do Espírito. Não é uma frase minha. Entendeu? E isso mantém a nossa comunhão com Deus. A partir daí, irmão, nossa oração, Deus pode ouvir. A partir daí, o que nós fizemos é um ato de justiça, como Apocalipse capítulo 19, que a noiva si mesmo se ataviou, né? E que se foi se ataviar dessa noiva, né? A noiva, a igreja, se aprontou pelos atos de justiça que ela praticou. O que é um ato de justiça? Tudo aquilo que eu faço por meio do Espírito. E ao invocar o nome do Senhor, meu Espírito é exercitado, eu toco no Espírito de Deus. Eu tenho a presença de Deus. O que eu fazer a partir daí é um ato de justiça. É um bordado na confecção da minha veste nupcial, para que eu possa desfrutar das bodas do Cordeiro. Não é a veste judicial, ter Cristo como nossa vestimenta quando nós cremos. Essa outra veste é uma veste bordada pelos atos de justiça. E se nós não temos justiça própria, como é que fala atos de justiça dos santos? É tudo aquilo que nós fizemos por meio do Senhor. Isso é o que conta para Deus. Irmãos, Deus nos salva em Cristo e nos transforma em Cristo. Deus nos aceita em Cristo. Fora de Cristo, irmão... Esse dia eu fiz uma pergunta lá
para umas pessoas lá, depois até me arrependi porque as pessoas são bem leigas, né? Mas eu perguntei para eles, quantas pessoas existem no universo? Quantos homens existem no universo? As pessoas vão dizer que isso é uma coisa humanamente impossível de se responder. Não, mas biblicamente se responde. Biblicamente se responde. Quantos homens existem nesse universo? Para Deus existe 2. 2 homens. Primeiro o homem Adão. 1 Coríntios 15:45 fala assim, que o primeiro homem Adão se fez alma vivente. E o segundo homem, o último Adão, tornou-se espírito vivificante. Então, primeiro homem e segundo homem. Então, existe um primeiro e um segundo, não existe mais homem. Agora, nós, se estamos em Cristo, nós somos esse Cristo coletivo. Se não estamos em Cristo, estamos no Adão, somos o Adão coletivo. Todos nós em Adão, Deus está vendo Adão. Agora, nós fomos colocados em Cristo, Deus está vendo Cristo. Não sei se os irmãos conseguem entender. É por isso que a Bíblia é incisiva em falar que nós precisamos de Jesus. Porque fora dele, irmão, nós estamos totalmente perdidos, né? Então aqui perto está o Senhor de todos os que eu invoco em verdade. Irmão, Lamentações. Os irmãos já viram falar de Lamentações? Vamos ler lá, Lamentações capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Depois de Jeremias, vem Lamentações. Vamos ver aqui. Lamentações capítulo 3. Vamos ver lá. O que Jeremias fala aqui? 3:55. Depois de Jeremias e antes de Ezequiel. 55 e o 56 e o 57. Quer ver, irmão? Acharam, irmão? Lamentações. Olha aqui, ó. É o capítulo, não é? A minha Bíblia é o capítulo 3 e o e versículo 55 ao 57. Lamentações 3, versículo 55 a 57. Diz assim, ó. Esse aqui foi Jeremias que escreveu, irmãos. Ele fala assim, ó, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido dos meus lamentos ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Você viu o poder, a força que tem essa questão de invocar o nome do Senhor? Isso faz com que Deus se mova, irmão. Faz com que Deus fale. Aqui é a experiência de Jeremias. Mas, irmão, quantas vezes nós estamos numa profunda cova? O que é uma profunda cova, irmão? Você não vê mais saída. Angústia, que nem o Salmo 116 o salmista fala, né? Angústia da morte, poder do inferno tem se apoderado de nós. Tem dia que parece uma nuvem negra sobre nós. Irmão, você está numa profunda cova, mas qual é a maneira de sair? Invoca ao Senhor. Ele fala aqui, ó, não é de uma cova, mas da mais profunda cova. Quer dizer, se você ler a história de Jeremias, você vai ver que foi uma história de sofrimento e mais sofrimento. Mas chegou aqui, o sofrimento aumentou. Então ele disse, agora estou ainda numa cova mais profunda. Mas o que ele fez? Invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor. Então, invocar o nome do Senhor não só nos traz a salvação judicial de você ser salva, a receber a salvação eterna, como também te salva de circunstâncias, no sentido espirituais, no sentido quando você está, entendeu, numa situação terrível, longe, seco, sem Deus. Parece que, embora você tenha Deus, você não está em contato com Deus. Então, essa palavra tão simples de invocar te traz de volta à presença de Deus. Deus se aproxima de ti. Quando você vê lá em Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado para ser assassinado, morto a pedrada, por quem que ele foi morto a pedrada? Pelos religiosos da época, por aqueles que defendiam com unhas e dentes a antiga aliança. Os sumos sacerdotes, os sacerdotes, aquela turma lá, mataram ele a pedrada. O que ele fez quando ele estava sendo morto a pedrada?
fala que ele invocava e dizia, Senhor Jesus. Ele invocava e dizia. E ao ver esse... Quer ver? Vamos lá. Atos 7. Quer ver, irmãos? Atos 7. Quer ver? Atos 7. Vamos. Louvado seja o Senhor. Isso moveu as mãos de Deus, a atitude moveu. Atos 7. Vamos lá, irmãos. Louvado seja o Senhor. Ó, é 7 o versículo. Vamos ler aqui, ó, o 58, que nós vamos entender por que Paulo participou aqui, ó. 58 e o. Perdão, o 58 e o 59. E o 60, esses 3 versículos aqui, ó. Fala assim, ó. E lançando-o fora da cidade, Atos 7, versículo 58 a 60. Fala assim, ó. E lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui era o Saulo que estava lá, e depois tornou-se Paulo, né? E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu, morreu, né? E Saulo consentia na sua morte. Então, quando ele estava sendo apedrejado, o que ele fez, não? Vocal do Senhor. Será que nós, como é que seria? Se alguém viesse matar mais de uma dia, começar a vocal e ia, pare, por favor, pare. Claro, se a nossa experiência com Deus é quase zero, claro que nós ia pôr a boca no mundo e pedir socorro pro homem. É ou não é? E Deus livrou ele? Não, Deus não livrou. Deus, sabia, irmão? Deus não livrou. Ele acabou falecendo, morreu, né? Então, ó, e ajoelhando, clamou em alta voz, Senhor, não impute esse pecado com essas palavras. Entendeu? Coisa impressionante, né? Mas você viu qual foi a reação? O Senhor poderia ter livrado ele? Sim. Sim, mas se o Senhor quisesse. Irmão, a questão é que o Senhor precisa de uma leva de mártires. Existe um número, quando você vai lá no sexto selo do Apocalipse, quinto selo do Apocalipse, o Senhor fala que existe um número de pessoas que seriam martirizadas na história. E esse quinto selo só vai ser aberto quando esse número for completado. Entendeu? Então ele foi um dos primeiros mártires da história da igreja. Mas já houve muitos mártires antes dele, mas não na história da igreja. Quando você lê Hebreus 11, você vai ver os mártires do Antigo Testamento, né? Então, quando ele invocava, e ele ainda dizia que não era para Deus imputar esse pecado, né? Não era para Deus levar em conta o pecado, que as pessoas estavam matando ele. Ó Deus, não leva em conta, Senhor, não leva em conta o que essas pessoas estão fazendo. Quando Jesus estava na cruz, o que Jesus falou? Pai, eles não sabem o que faz, perdoa eles. A mesma atitude de Estevão, porque ele tinha experiências. Ele era, quando ele foi erguido lá como um irmão na igreja de Jerusalém, como um diácono, ele foi erguido porque ele era uma pessoa de boa reputação e cheio do Espírito. Quer dizer, cheio de Deus, por meio do que? De invocar o nome do Senhor, por meio de estar ouvindo o que os apóstolos ensinavam e colocando em prática.